Âmago, antologia de Fiamma Ace Pais Brandão, publicada pela Assírio e Alvim, é a nossa sugestão de hoje. Esta antologia foi organizada por Gastão Cruz, que teve em conta a sua escolha pessoal, as sugestões de Carlos Mendes de Sousa, Jorge Fernandes da Silveira, Maria de Lourdes Ferraz e Rosa Maria Martelo, e as seleções feitas em 1986 e em 1997 por Fiamma Ace Pais Brandão para as antologias próprias intituladas F de Fiamma. Em 1961 ela já tinha publicado 2 livros. Um chamava-se Em Cada Pedra um Voo Imóvel. Não era exatamente um livro de poesia, era um livro com uma pequena parte de recitações dramáticas, aquilo que ela chamou de recitações dramáticas, e uma outra parte de poemas em prosa. E havia um outro livrinho que saiu numa coleção também publicada no Algarve, em Faro, onde havia uns cadernos do meio-dia, dirigidos por Ramos Rosa e por Casimiro Brito, etc. E nessa coleção A Palavra, ela publicou um livrinho chamado O Aquário, que é também uma espécie de longo poema em prosa, ou um conjunto de poemas em prosa. Logo a seguir, ela publica Barcas Novas, que é um livro que está um bocado relacionado, cuja temática está bastante relacionada com a história de Portugal e com a guerra colonial, embora não só, tem uma parte chamada O Nome Lírico, que é um pouco diferente, numa altura em que quase todos os principais poetas também deram alguma atenção, na sua poesia, alguma atenção às circunstâncias sociais, históricas e políticas do país. Depois, a linguagem da Fiamma avança para uma complexidade talvez maior, com este rosto, mas em que também há ecos claros da circunstância histórica. Depois ela começa a interessar-se muito pela história da literatura portuguesa. Durante vários anos dedica-se à investigação, sobretudo de Camões e de uma série de autores do século XVI, o que deu origem a um livro de ensaios que foi reeditado, aliás, recentemente, ano passado, creio eu, que se chama O Labirinto Camoniano e Outros Labirintos. E, portanto, paralelamente a essa investigação, ela publica livros como Novas Visões do Passado e Homenagem à Literatura, livros de poemas, em que aborda muitas figuras do António Ferreira e, enfim, poetas há muitas referências a poetas do século XVI e assim. Mas, ao mesmo tempo, integrando-os naturalmente numa linguagem contemporânea e que era a sua. No final dos anos 70 ela avança para uma linguagem talvez mais ousada, se posso assim dizer, que leva quase a um extremo a liberdade das imagens e da associação das imagens, num livro chamado Área Branca, que eu acho que é um dos grandes livros da obra dela. A seguir, a partir dos anos 80 e depois ao longo dos anos 90 também, ela volta a uma linguagem mais próxima da natureza, e no final temos um livrinho chamado Das Fábulas, que chegou a fazer parte das Cenas Vivas, mas depois ela separou, e que são poemas muito, muito simples, muito despojados, como já disse, e os últimos poemas que existem na obra dela, que é aquele grande volume chamado Obra Breve, são 4 poemas chamados A Matéria Simples, que também diz alguma coisa sobre essa tendência para uma maior simplicidade, uma simplicidade absoluta. O título que escolhi, inicialmente tinha pensado chamar apenas Antologia, depois, sendo âmago uma palavra que está contida em alguns títulos da Fiamma, mas nunca aparece isolada, porque aparece âmago, nova natureza, âmago, nova arte, etc. Pareceu-me que, sendo uma palavra muito dela, ao mesmo tempo seria muito significativa, tornar-se-ia muito significativo do que se pretendia fazer. E quer realmente chegar ao âmago da poesia, ou pelo menos dar uma súmula, para usar a palavra do Herbert, uma súmula da poesia da Fiamma. Epístola para um caramanchão coberto por Madre Silva.
Nesse caramanchão que a Madre Silva cobriu, sempre estavam mais sombras do que corpos ou coisas. A sombra de alguém que se sentasse junto aos vasos estendia a mão nítida para uma flor de sombra. Dançasse uma criança em volta do pequeno lago, no centro, e havia uma espiral de sombras claras. Solitário, na própria sombra, o gato era um corpo penando a dualidade de ser e de não ser. Até a pá do jardineiro, linha de sombra oblíqua, por ser de sombra se quebrava em ângulo. Não porque todos não estivéssemos em vida ali, mas porque a Madre Silva, só ela, se embebia de luz. Uma belíssima obra que deve conhecer. Nós temos 3 exemplares para oferecer às 3 primeiras respostas corretas à pergunta: qual a obra que marca a estreia literária de Fiamma Ace Paz Brandão? As participações devem chegar-nos pelo e-mail lermais.lermelhor@filbox.com. Amanhã regressamos. Até lá, siga-nos na página do programa no Facebook. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.